Muito bem, senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago para vocês o novo LG Gram Black Edition. Esse modelo aqui tem uma telona de 17 polegadas, tem um processador Intel Core i7 e um peso da categoria pena, porque ele é muito, mas muito leve mesmo. Então roda a vinheta e vamos conhecer mais sobre esse produto. Esse modelo do LG Gram é o mais avançado. Estamos falando do modelo 17Z90p, um notebook aí com tela de 17 polegadas, como eu já comentei, que foi lançado este ano aqui no Brasil com um preço sugerido de R$ 14.500. Porém, esse preço já caiu consideravelmente e até o momento dessa gravação, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu consegui encontrar ele custando aí em torno de R$ 10.000. Eu vou deixar o link aí na descrição. E o diferencial dele é a telona de 17 polegadas e o peso pena, porque eu consigo fazer isso aqui com ele sem me preocupar em derrubar o notebook, né? Ele realmente é muito leve, o que facilita muito o manuseio e o transporte no dia a dia, né? Ele pesa pouco mais de 1 kg. Na verdade, o nome LG Gram vem de notebooks que pesam menos de 1 kg, entendeu? Então não chega a ser LG Kilo, é apenas gramas, entendeu? O modelo de 14 polegadas pesa menos de 1 kg. É realmente, super leve. Quantas voltas será que eu consigo dar jogando ele pra cima? Umas 8? 1, 2, 3, consegui 3. 4. Agora foram várias, hein? Foram 6 vezes. 6 vezes. Dá pra ir mais, 8? Flipou 8 vezes. Eu vou parar, senão eu vou acertar o teto, porque ele é leve. Então, para começar esse vídeo, eu quero já passar para vocês um resumão dos pontos fortes e dos pontos fracos desse produto. Depois a gente faz aquela análise, todas as categorias, né? Design, tela, teclado, touchpad, desempenho, bateria, o que tem por dentro e por aí vai. Pontos fortes, então, nós temos uma telona de 17 polegadas, a gente tem um peso pena, né? Porque ele é super leve, também é um baita de um ponto forte. Nós temos um processador Intel Core i7 de 11ª geração, então temos aí um desempenho legal, e uma bateria que traz uma duração bacana também. Agora, os pontos negativos. Essa tela, num notebook dessa categoria de preço, não tem sensibilidade ao toque, então não é aí uma tela touch. Nós temos também apenas uma configuração, que é essa daqui que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Não dá para personalizar, mexer no armazenamento ou na memória RAM. E por fim, o último ponto negativo, na minha opinião, é que a estrutura dele às vezes passa uma sensação de fragilidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso agora. Vamos começar com o primeiro item da nossa lista, que é o design. Como vocês já perceberam, nós temos um design bem minimalista, né? Um design super comportado. Então ele tem um acabamento na cor preta, já que esse modelo é o Black Edition. Lembrando que temos outras opções de cor em outros modelos do LG Gram. Então esse daqui tem um acabamento na cor preta, um acabamento fosco, como vocês estão vendo. E a gente tem um recorte aqui em alumínio do Gram, que reflete aí de acordo com a luz. Não é retroiluminado, isso daqui é reflexo. E esse acabamento está presente aí em todo o notebook. Então aqui na tampa traseira também temos aí esse acabamento, né, preto fosco. E também aqui, quando eu abro ele, no corpo principal, nós temos aí esse acabamento presente também. O material dele não é alumínio. O material dele... Na verdade, a primeira vez que eu peguei esse notebook eu achei que era plástico. Porém, nós temos aqui uma liga de magnésio. Mas no dia a dia parece muito, né? Você tem muito a sensação de que ele é de plástico. Mas não, ele traz aí liga de magnésio, né, com um peso até inferior, porém com uma resistência, porque essa máquina aqui traz aquele certificado de resistência que está presente aí em vários produtos da LG, aquele certificado militar, o ML-STD 810G. Então ele tem aí esse certificado de resistência e tem o corpo aí feito com essa liga de magnésio. A única coisa que eu percebi é que esse material, né, como vocês perceberam aí quando eu estava mostrando, ele pega bastante marcas de dedo, né? Então apesar de ficar discreto, né, não ficar aquela coisa black piano, é uma marquinha que tá aí, ela tá presente. Se você quiser olhar, você vai enxergar. Então precisa dar uma limpadinha aí de vez em quando. Que nem eu aqui toda hora na gravação do vídeo.
E por fim, ainda sobre a estética, uma coisa que chamou um pouquinho a atenção são as borrachinhas que nós temos aqui na parte de baixo, porque elas são, olha só, são um pouquinho grandes. Isso para permitir, né, que você abra e feche o notebook sem que a base aqui raspe na mesa, né, na superfície que tiver. O que acaba criando também uma boa aderência, né? Então, quando você está usando ele, ele não escorrega com facilidade. Isso também é muito legal. Então, essa é a parte externa dele. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre as conectividades. Então, aqui do lado esquerdo nós temos uma porta HDMI, duas portas Thunderbolt 4, lembrando que essas portas também servem como USB tipo C e também são portas para você recarregar o notebook. O carregamento é feito por aqui, em qualquer uma dessas duas portas. E nós temos também um conector P2 aqui do lado, né? O conector P2 aí com entrada e saída de áudio, fone de ouvido e microfone. Já aqui do outro lado nós temos, olha só que maravilha, duas portas USBs tipo A, né? USBs convencionais 3.2 Gen 1, e aqui do lado nós temos uma entrada para cartão micro SD, um leitor de micro SD, caso você queira expandir a memória interna do notebook usando aí um cartão micro SD. E por fim a gente tem aqui aquela trava de segurança, né, porque é muito usada aí em escritórios, né, que você deixa ele travado com uma correntinha, a trava Kensington. E é isso aí, é isso que nós temos aqui na parte externa, né, esse é o design externo dele. Então vamos abrir a tampa dele aqui agora para eu falar um pouquinho sobre a tela, o teclado e também o touchpad. E percebam que ele passou naquele teste de balanceamento, né, de distribuição de peso, porque quando você puxa aqui, ó, e ele nem se mexe, é porque a construção ela tá muito bem feita, né? Às vezes acontece da gente puxar e ter que ficar segurando o notebook para ele não vir junto, mas não é o caso aqui. Então a LG fez um ótimo trabalho aí na distribuição do peso desse modelo. Apesar de que a tela é grande, eu sempre vou e coloco a mão aqui, mas não precisa, ó, só puxar aqui ele já vem, e as borrachinhas que eu comentei aí dão uma boa aderência. Então vamos lá, tô abrindo e fechando aqui o tempo todo, o bagulho tá ficando louco. Calma lá, calma Windows. Ó, vou desbloquear ele aqui usando o leitor de impressões digitais, então já desbloqueou, e agora eu quero comentar um pouquinho aí sobre a tela desse produto. Nós temos uma tela então de 17 polegadas com uma resolução que vai além do Full HD, né? Nós temos aqui 2560 por 1600 pixels. Então é uma tela com uma resolução mais alta que permite que você tenha mais espaço se a gente usar o escalonamento no talo aqui no Windows, né? Se eu colocar em 100% aqui, ó, a barrinha fica minúscula aqui embaixo e você consegue colocar bastante conteúdo. Apesar de que eu estava usando aqui em 150%, que aí você tem algo... Ainda tem mais espaço do que uma resolução nativa Full HD em 100%, né? Mas você tem essa opção, isso é legal, você tem uma resolução mais alta numa tela maior, de repente você está trabalhando com edição de vídeo, você pode ter mais elementos num editor de vídeo aqui, ou trabalhar com múltiplas janelas lado a lado. Então essa é uma consideração bacana aí sobre a tela. Uma tela que tem um refresh rate de 60 Hz, então é uma tela tradicional aí dessa categoria de notebook, e é um painel IPS, ou seja, a gente tem aí um campo de visão muito legal. Até aqui eu tô vendo a imagem sem distorção, né, sem nenhum problema, e cores, né, com uma fidelidade bacana. Na verdade eu gostei bastante do brilho da cor, né, da intensidade das cores dessa tela. Então quando a gente está consumindo algum conteúdo ou assistindo algum vídeo, por exemplo, é muito legal não só o tamanho, mas também as cores que essa tela exibe. Então eu achei bem bacana, assim, a primeira vez que eu usei eu falei, nossa, legal, né, a cor dela é bem legal. Então uma das melhores telas aí que eu já vi em notebooks. A gente só não tem sensibilidade ao toque, e é importante também deixar claro que nós temos um acabamento, né, nessa tela, que é aquele acabamento glossy, que parece um vidro, né, a tela. É muito legal porque dá uma nitidez bacana, porém você tem que lidar com reflexos, o que fica mais evidente quando a gente trabalha com uma tela maior, né? Então, de repente, no local onde você estiver usando, se tiver uma janela muito próxima, você vai ter que ficar desviando aí do reflexo. Ó. Quando a tela está apagada, eu consigo mostrar aqui para vocês, ó, com perfeição o retorno da câmera, ó, tá vendo? Então a tela glossy ela traz uma sensação de nitidez, um realce nas cores, porém você tem que lidar aí com o reflexo. Então essa é uma característica dessa tela, eu não acho que é um ponto negativo, é apenas a escolha aí da LG. Vou inclusive desbloquear aqui na impressão digital mais uma vez. E eu não comentei, mas vocês já viram que as bordas são finíssimas, né? Finíssimas nas laterais, um pouquinho maior aqui embaixo com o logo da LG, e aqui em cima nós temos uma webcam que traz aí a qualidade 720p, que assim, é aquela webcam que é aceitável para você fazer videochamadas, videoconferências, não é para você ficar tirando foto com esse produto. Apesar de que por ele ser leve, né, você até consegue ir lá e tirar uma selfie com... Vou fazer isso aqui, hein? Tem gente que tira selfie com tablet, por que eu não posso tirar selfie com notebook? Ah lá?
que absurdo, né, que eu tô fazendo aqui. Pior que ele é leve, dá pra fazer um negócio desse. Não façam, não tirem fotos com tablets e nem com notebooks. Nem com notebooks de 17 polegadas, que é o mais absurdo. Mas dá pra fazer porque é leve. Olha o loop infinito aqui, ó. E agora vamos ao teclado do LG Gram, que é um teclado em tamanho completo, incluindo aí o tecladinho numérico aqui do lado. Esse é um teclado que segue o padrão ABNT2, apesar de que é aquela variação que coloca o ponto de interrogação no W e a barrinha no Q, por exemplo, né? Então, para acessar, tem que usar aqui o Alt GR. Esse teclado tem um tamanho legal, um espaçamento entre as teclas também bem confortável, mas o que eu mais gostei é a profundidade. Aqui a gente não tem aquelas teclas rasas. A tecla tem uma distância legal e você sente até uma pressão bacana quando você aperta na hora de voltar. Então parece que o mecanismo ele é muito firme e força o seu dedo para trás quando você aperta, dá uma sensação bacana aí na hora de digitar. Aqui em cima nós temos a barrinha com os controles multimídia, né, que inclui aí, por exemplo, brilho para você aumentar ou reduzir direto aqui em cima, volume também. Nós temos uma tecla aqui que é para travar a webcam e o microfone, se você não quiser usar, né, um modo de privacidade, isso é muito legal, e outras configurações aí, incluindo um menu próprio da LG, que daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui no cantinho nós temos o botão de força, que também é o leitor de impressões digitais, como eu já demonstrei aqui agora há pouco no vídeo, né? E por fim, esse teclado ele também é retroiluminado, porém ele não tem uma configuração automática, né? Você tem 3 modos, você tem um modo desligado, você tem um modo com a luz mais fraca e um modo com a luz mais forte. Então esse é o teclado do LG Gram e aqui embaixo nós temos o trackpad, que pode até parecer pequeno se você olhar o espaço que a gente tem aqui, né, do teclado e da base do notebook. Porém, vamos lembrar da proporção. Esse é um notebook com uma tela de 17 polegadas, então esse trackpad ele é bem grandinho e é super confortável de usar. Ele clica aqui nos 2 cantos e também tem suporte a gestos aí para você trabalhar com Windows. Então, um trackpad bacana e o tecladinho legal também. E essa é a parte interna dele, né? Bem minimalista, como vocês acabaram de ver. E a última coisa sobre o design que eu queria comentar aqui com vocês é a experiência de áudio, né? Que nós temos 2 caixinhas de som aqui atrás, com aquele sistema de som que joga o áudio para baixo, né? Emite o som aí para a mesa, reflete e volta para você. O volume é muito bom, ele não distorce com o volume no talo, então ele é barulhento o negócio, porém eu senti falta de um pouco de grave, né? Você tem a sensação que ele não é tão encorpado, né? Um áudio um pouco mais flat, um pouco mais agudo, mas ainda é uma ótima experiência de áudio aí pelo volume sem distorção para você assistir algum conteúdo usando o notebook. Eu acho que a única coisa que me incomodou no design é a flexibilidade da tampa superior aqui com a tela. Eu percebi isso quando eu puxei ele aqui para abrir pela pontinha, ó. Percebam que aqui tá mais alto do que aqui, ó. Ó. Então tem esse joguinho aqui, né? Essa maleabilidade, né? Essa flexibilidade, que eu vou abrir ele todo aqui, ó, para mostrar para vocês um pouquinho melhor aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Então ele não é 100% sólido, 100% rígido, até porque é um material super fino. Então ele tem, claro, a resistência militar e tudo mais, e eu não acho que isso vai ser um problema, mas é um detalhe que eu peguei que eu achei que essa estrutura aqui, ela passa uma sensação de fragilidade, apesar de não ser, eu não achar que é realmente um problema. E o mesmo vale aqui quando a gente pressiona o corpo dele, né? Você percebe que ele afunda um pouco, porém eu não cheguei a perceber isso durante a digitação, né? Se manteve aí bem firme. Mas é só isso realmente que me incomodou no design. Não acho que nenhum dos dois é um problema de fato, mas é um detalhe aí que eu percebi durante os meus testes. E agora chegou a hora que muitos de vocês estavam aguardando, que é aquele momento em que a gente abre esse produto para ver o que tem dentro, para ver como ele consegue ser tão leve, né? Pesando aí pouco mais de 1 quilo. E eu tenho uma consideração para fazer, né? Tenho uma preocupação bacana com o design aqui, que todos os parafusos têm borrachinha em cima. Isso acaba sendo um transtorno para mim agora na hora de desmontar, que eu vou ter que tomar cuidado aqui para não estragar as borrachinhas. Porém, né, em termos de estética, você não vê nenhum dos parafusos, né? Então isso é legal. Então vamos lá, vamos abrir esse menino. Inclusive eu não comentei, mas ó, o selinho tava saindo aqui, você pode tirar esses 2 selinhos que estão aqui atrás e ficar com a parte traseira totalmente limpa se você quiser também. Mas eu prefiro deixar porque aqui tem as informações da Anatel, homologação e tudo mais. Então deixa ele aqui, depois eu passo uma colinha.
9 borrachinhas e parafusos mais tarde, tiramos aí a tampa e olha só, 80 watts-hora. Parece que a LG queria que eu visse essa bateria, hein? Olha o desenho dessa bateria. High Energy Density Battery, 80 watts-hora. É uma das maiores baterias, não maior de tamanho, mas de capacidade que eu já testei aqui no Loop Infinito, né? E o que chama muita atenção aqui nesse produto, como vocês estão vendo, é que nós temos bastante espaço vazio, né? Então a gente tem os dois speakers, né? Um aqui, o outro lá do outro lado, e entre os speakers e a bateria e a parte de baixo, a gente tem espaço vazio. Isso aqui é espaço livre. Podia preencher com mais bateria? Podia, só que aí o produto ia ficar mais pesado. Então o foco da LG realmente é fazer ele super leve, e 80 watts-hora não é pouco, não é pouco, é bastante bateria, então eu acho que é suficiente. Se eu não me engano, o máximo que pode num notebook é 100 watts-hora, senão você não pode, por exemplo, entrar no avião com ele, a bateria é considerada muito grande. Então existe aí essa limitação. Então vamos dar uma olhadinha no resto do design interno, porque nós temos uma surpresa muito agradável aqui. Então é muito curioso observar que a placa-mãe é só isso aqui, ó. Daqui até aqui é a placa-mãe. Aí nós temos aqui o cooler, né? O dissipador de cobre com uma única ventoinha, responsável aí pelo resfriamento do Intel de 11ª geração, que tá aqui o chip, CPU e GPU integrada aí também. E aqui do lado, né, a gente tem um cabinho flat, que é praticamente um hub, né? Com as conectividades USB aqui desse lado e o leitor de cartão aí também, né? Aqui também, ó, esse espaço aqui é um espaço vazio, então bastante espaço vazio aí para alcançar. É muito louco, porque a gente fica pensando, não, mas dá pra pôr coisa, eu queria pôr mais coisa, mas aí ele vai ficando mais pesado, né? Acho que se a bateria fosse maior, ele podia passar aí de 1,5 kg, aí já começa a não ser tão impressionante o peso dele. Então, a proposta é ser leve, por isso essa decisão aí de deixar alguns espaços sem nada mesmo na parte interna, porém mantendo um excelente balanceamento aí do peso, você não percebe que ele tem espaço vazio. Na verdade, você acha que tá tudo vazio, né? Porque ele é muito leve, mas quando a gente abre, a gente vê que tem uma distribuição legal. E aqui no cantinho nós temos aquela surpresa agradável que eu comentei, porque a gente tem 2 slots para SSDs NVMe, né? 2 slots M.2 aqui. Então nós já temos um SSD NVMe de 512 GB e você pode adicionar mais um sem ter que substituir. Na verdade, eu não lembro a última vez que eu peguei um notebook desses que tem essa proposta de ser ultra leve, ultra fino, que trazia um slot de expansão, né, para você colocar aí mais um NVMe. Então é muito bacana que é só abrir a tampa, você já pode fazer um upgrade aí no armazenamento interno. Lembrando que a memória RAM não, a memória RAM é soldada direto na placa, e também lembrando que ele só é vendido em uma configuração, com 512 GB de SSD, que você pode expandir também aqui com um slot NVMe adicional que a gente tem aqui dentro, e a memória RAM que é 16 GB, e é isso aí. Vou deixar o autógrafo aqui, ó. E vamos fechar. Prontinho então, LG Gram montado, e agora vamos falar um pouquinho sobre o desempenho, começando com as especificações técnicas. Deixa eu ajeitar ele aqui, ó, para a câmera, para vocês verem o gerenciador de tarefas, para a gente falar um pouquinho aí dessas configurações. Ele tem um Intel Core i7 de 11ª geração, como eu já comentei, que inclusive é o 1165G7, um processador que a gente já mostrou aqui em outros vídeos de notebooks, e se você assistiu esses vídeos, você já sabe do que esse chip é capaz. Mas daqui a pouco eu falo aí mais uma vez. Um processador quad-core com 8 threads rodando aí a 2.8 GHz, com um consumo de energia bem baixo. A memória, né, como eu já comentei, nós temos 16 GB de memória RAM DDR4 rodando aí a 4.200 MHz. Nós temos aqui a informação sobre a velocidade dela. O SSD é um SSD NVMe, como eu já mostrei também para vocês, 512 GB, porém eu não conheço nem a marca nem o modelo, né, mas a gente tem aqui o código se vocês quiserem pesquisar, e daqui a pouco eu vou rodar alguns benchmarks, vou mostrar também aí o do SSD, como ele se desempenha. Nós temos também o Wi-Fi, além do Bluetooth 5, nós temos o Wi-Fi 6, com o padrão AX, né, 802.11 AX, que entrega aí excelentes velocidades e uma baixa latência. E por fim a GPU integrada, que é a Intel Iris Xe Graphics, que traz um salto considerável aí nos gráficos integrados do chip Intel em relação à 10ª geração. Da 10ª geração para a 11ª, deu uma boa evoluída, porém ainda não é comparável a uma GPU dedicada. Então esse é um geralzão das especificações técnicas do LG Gram 17, nessa edição Black Edition, que é um notebook topo de linha, como vocês viram. E o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né, com esse produto? Bom,
Tudo que requer processamento, requer CPU, você consegue trabalhar muito bem. Inclusive, teve uma live que a gente fez aqui sobre esse produto, que eu vou deixar o link aí na descrição, né? Uma live bem bacana, inclusive com a presença do Gustavo Yoshida, da própria LG, da divisão de notebooks, que esclareceu várias dúvidas que o público tinha, né? Uma conversa bem bacana. Então, em linhas gerais, o que dá para fazer e o que não dá para fazer com esse produto? Bom, nós temos um i7 de 11ª geração que entrega um desempenho excelente para essa categoria de ultra leves, né, ultra finos, etc. Não é o processador mais potente que a gente tem no notebook, porém dá conta de todas as tarefas do dia a dia. Então, se você trabalha aí com produtividade, né, passa o dia aí abrindo abas no navegador, trabalhando aí com pacotes de escritório, né, Office, Google Docs, etc., e-mail, edição de fotos. Você consegue também trabalhar com edição de vídeo, né, uma tarefa que demanda um pouco mais aí do processador. Edição de vídeo em 4K flui muito bem. Streaming de vídeo também funciona, a gente testou. Então você consegue trabalhar com múltiplas câmeras e transmitir 2 sinais 1080p, né, Full HD, tranquilamente ele dá conta desse recado. Porém, na hora de você renderizar um vídeo, por exemplo, é aí que a ausência de uma GPU dedicada vai fazer uma certa falta. Então, eu acho que você consegue trabalhar com tudo que demanda bastante da CPU, mas se você precisar da GPU, a Intel Iris Xe Graphics, ela quebra um galho, porém não substitui de forma alguma uma GPU dedicada para essas tarefas. O mesmo vale para jogos. Então, se você quiser jogar, você consegue jogar jogos mais antigos, né, das gerações passadas. Da geração atual, você até consegue jogar jogos competitivos, né, como um MOBA da vida, um CSGO, por exemplo, um Fortnite também roda nele, mas com as configurações ali no médio e não na resolução máxima dessa tela, que é acima do Full HD, na resolução dela. Então seria algo de Full HD para baixo para você tirar um desempenho. Não é a melhor experiência, mas dá para jogar um pouquinho nessa máquina. Mas no geral ele é pensado mais para produtividade, e é aí que essa telona ajuda bastante. Se você quiser jogar, até pode colocar uma GPU externa, porque ele tem Thunderbolt 4 que permite a expansão aí por meio de uma dock. Mas eu não sei se é a melhor opção. Acho que tem máquinas gamer por aí que cumprem melhor essa função. E por falar em produtividade, para ajudar, a gente tem aqui uma central de controle da LG, que pode ser ativada aqui com a tecla de função, né, que fica no lugar aí da F1, que te dá vários controles rápidos aqui sobre diversos recursos do computador. Então você tem, por exemplo, o modo de resfriamento. Você quer um modo normal, ou você quer um modo mais silencioso, ou você não liga para o barulho que ele faz. Apesar de que o barulho não me incomodou em nenhum momento, mas você pode colocar aqui num modo super silencioso, que reduz um pouquinho do desempenho para ficar mais confortável aí a redução no ruído, né? Nós temos também algumas configurações de energia, como por exemplo aqui a possibilidade de você usar as portas USB tipo C para recarregar algum dispositivo, mesmo quando o LG Gram estiver desligado. A gente tem aqui a saúde, né, da bateria, tá tudo bem até agora, e também aqui um recurso para você prolongar a vida útil da bateria. Ativando essa opção, o notebook só carrega a bateria até 80%, não passa disso, para que ela dure bem mais aí ao longo do tempo. Essa é uma opção legal de você deixar ligado quando você não precisa da bateria. Aí você sabe que você vai precisar de 100%, você desliga e aí deixa ele carregar em 100% e aí você maximiza a vida útil, né, da bateria. Nós temos também aqui algumas configurações de temperatura de cor, né, para deixar a tela mais quente ou mais fria, de acordo com a sua preferência. E aqui algumas configurações de usuário do Windows e aqui as mais legais, que são as configurações do sistema: brilho, som, touchpad, habilitar ou desabilitar, o teclado iluminado, que eu comentei que não tem uma opção para deixar ele automático, né, sentindo a luz ambiente se ele precisa ou não ligar ou desligar, mas tem aqui o tempo que ele vai desligar depois que ele for habilitado. Então eu deixo em 30 segundos, quando eu digito ele acende, depois de 30 segundos ele apaga. Você pode configurar aqui também. Opções de monitor externo, opções aqui do Instant Booting, né, para você ter uma inicialização mais rápida, e rolando para baixo nós temos a opção mais importante, na minha opinião, que é o modo Hotkey, que é você usar as teclas de função como F1 a F12 ou os controles de brilho, volume, etc. E não tem outro lugar no sistema para ativar ou desativar isso, né? Você tem que vir nesse Control Center aqui da LG. Eu, inclusive, demorei um pouquinho para descobrir isso e achei que não dava para alterar. Tinha ficado até meio chateado, mas não, tá tudo aqui.
E eu acho que é isso. Com relação a essas funções, eu achei legal a gente ter um botãozinho aqui que liga ou desliga microfone e webcam, né? Acho isso legal aí, principalmente para quem curte privacidade. Para quem gosta desse modo amarelado, né, de leitura, tem também um botão aqui que amarela a tela, coloca no modo de leitura. Isso também é bacana. Eu não gosto, mas é bacana ter esse recurso aí. E eu acho que é isso aí, em termos de desempenho, produtividade e tudo mais do LG Gram. Agora vamos falar um pouquinho sobre a bateria, porque vocês viram, né? 80 watts-hora. E esse é um dos notebooks com a melhor autonomia de bateria que eu já testei. A LG promete quase 20 horas. E aí, é claro, cada uso é um uso. Um simples aplicativo que você instala e deixa rodando em segundo plano pode afetar completamente aí a autonomia da sua bateria, né? Então, cada caso é um caso, porém aí nos nossos testes eu consegui tirar quase 15 horas de duração de bateria, isso no modo de economia, né, de bateria, assistindo vídeo, produtividade bem leve, né, um uso mais leve, com o brilho da tela nunca no máximo, sempre no médio aí ou até mais baixo. Então, chegou aí a quase 15 horas nesse teste que eu fiz. Agora, no uso normal, aqui no estúdio que tem muita luz, brilho no talo, modo de alto desempenho, trabalhando aí com tarefas mais pesadas, aí a autonomia fica de 3 a 6 horas. Agora, se você colocar ele para trabalhar no talo, sei lá, você bota um vídeo para converter usando 100% da CPU, ou você está jogando com o brilho da tela no máximo, aí pode chegar a menos de 3 horas a autonomia da bateria, comum em qualquer notebook, né? Eu tenho um pouco de esperança que o Windows 11 vai melhorar um pouquinho a situação da autonomia da bateria, né, dos notebooks Windows, mas vamos ver qual é que vai ser quando ele sair. E, inclusive, por falar na bateria, só queria citar aqui que esse é o carregador que vem aí com esse produto, né? Nós temos um carregador aqui de 65 watts que usa aqui a ponta USB tipo C. Acho maravilhoso que isso está virando um padrão. Então ele tem essas duas partes, né? O carregadorzinho aqui com o cabo e o cabo que você liga na tomada, você pluga aqui em cima. Eu gostei desse design, né? Que você pode apoiar ele aqui na mesa. Um carregador de 65 watts que opera também em outros modos, como por exemplo 45 ou 15 watts. Então você pode carregar o seu smartphone também se ele tiver a porta USB tipo C. Então é isso aí, bateria e carregador. E para quem gosta de benchmarks, aí estão alguns números do Geekbench 5, Cinebench R23 e também o PC Mark 10 que nós rodamos neste modelo do LG Gram. Também rodamos estes mesmos testes em um outro notebook com um i7 de 10ª geração para comparar a evolução entre essas duas gerações de chips da Intel. E como vemos neste outro teste do 3D Mark, a maior diferença entre essas gerações está de fato no ganho da GPU integrada com a nova Intel Iris Xe Graphics. Já no Crystal Disk Mark, o SSD bateu uma velocidade de leitura de 3.4 GB por segundo e escrita de 2.1 GB por segundo, ou seja, está ótimo para o notebook. E nos benchmarks de bateria do PC Mark 10, no teste de vídeo, nós conseguimos uma autonomia de 9 horas e 36 minutos. Isso com o brilho da tela e o volume no médio. Já no teste de games, com as mesmas configurações, o resultado foi uma autonomia de 5 horas. Então vamos às minhas considerações finais aí para vocês e também a minha conclusão. Não é muito difícil tirar uma consideração final desse produto, porque ele existe numa categoria única. O LG Gram de 17 polegadas aqui no Brasil não tem concorrente, porque não existe um outro produto que traz uma tela de 17 polegadas com todas as configurações dele e também com essa portabilidade, né? Esse peso super leve, né, que ele tem. Então, ele concorre com outras máquinas como o XPS 13 da Dell, o Yoga 9i da Lenovo, o ZenBook 14 da Asus e por aí vai, né? Máquinas super leves, super portáteis que não tem uma GPU dedicada, que trazem um processador Intel com um baixo consumo de energia. Porém, quando a gente fala do tamanho da tela, não tem nenhum que tem uma tela de 17 polegadas, porque esse tamanho de tela é mais exclusivo da categoria gamer, né, dos notebooks gamer, aqueles notebooks maiores, mais pesados e por aí vai. Então o LG Gram, esse modelo aqui que eu estou mostrando para vocês, se destaca por ser único nessa categoria. Não tem nenhum outro que concorre diretamente com ele. Então se você procura um notebook que tem uma tela bem grande, com uma resolução legal, para você trabalhar com bastante conteúdo na tela e que não seja pesado, só tem ele. Só tem essa solução no mercado. Tem mais algum outro?
Ao redor do mundo deve ter outros modelos, mas aqui no Brasil só tem esse cara. E aí ele tem esse preço que hoje, no momento da gravação desse vídeo, eu encontro em torno de R$10.000. Que assim, é um preço alto, tá? Eu não vou mentir, a gente tá numa crise aí, pandemia, o dólar nas alturas, e o preço de um notebook dessa categoria já estabilizou de R$6.000 para cima. Então, com esse preço, ele concorre direto com esses outros que eu acabei de citar, né? Não tá muito distante pelo que ele oferece. E a questão é que ele tem essa telona e esse peso, né? Então, se você procura isso, ele é a única opção. O que eu posso dizer é que se você optar por esse produto, acho que você não vai se arrepender, porque, como eu disse, não tem nada aqui que compromete a experiência de uso, né? Tem essa questão da estrutura que eu comentei aí, mas não chega a ser um incômodo, não chega a ser um problema. Então ele entrega aí um desempenho bacana e é um produto bem legal, um dos notebooks mais diferentões que eu já mostrei aqui por ser tão grande e tão leve. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o meu review do LG Gram com tela de 17 polegadas. Eu quero também lembrar vocês que teve a live aqui sobre esse produto que a gente fez aqui no canal, uma live patrocinada com o Gustavo Yoshida da LG, que esclareceu aí várias dúvidas sobre o produto, contou um pouco da história da LG no mercado de notebooks, as estratégias e tudo mais, respondeu dúvidas do público e nessa live eu também fiz vários testes ali ao vivo, em tempo real. Então quem quiser conhecer mais desse produto, vou deixar o link aqui na descrição e eu vou deixar também um link aí para quem tiver interesse em adquirir o produto, lembrando que o preço pode variar bastante, né? O preço de eletrônicos, de computadores, componentes, tá bem volátil aqui no Brasil, mas eu deixo o link aí para vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fechando aqui a telona de cinema. Se você gostou, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para apoiar o nosso trabalho. Comenta também o que você achou do LG Gram e a gente se vê em breve, porque vai ter muito vídeo de notebook ainda nesse ano aqui no canal. Valeu, galera, e até a próxima!